Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Escuta Estuda, na nossa oitava parte da administração financeira orçamentária. E neste capítulo, nesta oitava parte, eu pretendo terminar o assunto das receitas com vocês e, quem sabe, até mesmo tratar um pouco da dívida ativa, Brasil dívida, mas devendo também, e das etapas, estágios da receita. Mas vamos lá. No último áudio, resumo, falamos da classificação das receitas, falamos também do mnemônico Paulo foi comprar nutrientes para Inês. Nesse mnemônico podemos falar que cada palavrinha é uma das classificações, dos tipos de classificações de receita, sendo que o Paulo é a procedência, foi é a fonte, C, o comprar, de contábil, nutrientes de natureza, de indicador do resultado e o ex de esfera, Inês, esse último aí. E para resumir aqui, nós temos que a procedência, ela pode ser originária ou derivada. A fonte, nós temos aquela que é a localização dentro da loja. Vamos falar disso aí mais especificamente. A forma contábil é o impacto ou não dentro do patrimônio. A natureza vai ser a próxima que a gente vai falar, que talvez é o que mais cai nos concursos, que é relacionado à categoria, origem, espécie dessas receitas. E o indicador de resultado vai depender ali da questão se é uma receita primária ou financeira, isso iremos explicar. E por esfera, como já tratamos também nos áudios anteriores, pode ser fiscal, de investimentos, seguridade social. Dentro da seguridade social nós temos a previdência, assistência e saúde. Também explicaremos tintim por tintim. Então vamos lá. Não na ordem que foi tratada no mnemônico, Paulo foi comprar nutrientes para Inês, mas numa ordem talvez um pouco mais específica, do mais importante ao menos importante, o que mais cai para o que menos cai, segundo vários concursos públicos, mas todos igualmente importantes, se estivermos falando de contabilidade, de quem já trabalha no governo federal. Então, ou nos outros governos, no setor de contabilidade, nas secretarias, mas o primeiro que vamos tratar aqui é da natureza da receita. Natureza da receita, os nutrientes lá. Paulo foi comprar nutrientes para Inês, os nutrientes. E nesta classificação da receita, nós temos 8 dígitos e 5 níveis, que são parte de uma portaria lá de 2015 da STM, Secretaria do Tesouro Nacional. 8 dígitos e 5 níveis, Esses 8 dígitos estão dentro dos 5 níveis. Nós temos que lembrar aí da palavra COEDET, com o D 4 vezes, COEDET, que quer dizer os níveis, os 5 níveis, C-O-E, são os 3 primeiros níveis, D-T, quarto e o quinto, COEDET, C-O-E-D-T, COEDET. E os 8 dígitos são porque no D nós temos 4 dígitos lá, 4 dígitos nesse D, que quer dizer desdobramento. Então vamos lá pelo primeiro. O primeiro significa a categoria da receita, se ela é corrente ou de capital. Corrente já explicamos, mas para lembrar de uma forma bem simples e rasa, é aquilo que é recebido de forma ordinária, tem todo o ano, é previsto, são os impostos, as contribuições patrimoniais, etc, etc. E as de capital são aquelas que podem fazer uma modificação no patrimônio positiva ou negativa e que tem a ver, às vezes, com investimento ou aumento do ativo ou do passivo. E nós podemos
dividir então no primeiro nível e no primeiro dígito. Nós temos então a classificação de categoria, ou também chamada de classificação econômica, corrente ou de capital. Já no segundo nível ou segundo dígito, nós temos também nessa classificação da natureza a origem. Uma vez determinada a categoria, aí vai se ramificar para as origens. Se a categoria é corrente, ela vai ter oito formas de se classificar como origem. Elas podem ser de impostos, taxas, contribuições patrimoniais, podem ser agropecuárias, industriais, de serviço, transferências correntes e outras. E para lembrar, o mnemônico vale tudo. Para lembrar, Itaco com país transou. País transou. Impostos, taxas, contribuições, as patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviço, que são um país, e transou, que é a transferência corrente, e outras. E se for da categoria de capital, as origens podem ser operação de crédito, alienação de bens, amortizações, transferências de capital e outras também marcadas. Aí para lembrar, é o mnemônico, opera ali, amor, transou. O terceiro nível e a terceira categoria, ou o terceiro dígito, é da espécie. Já o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dígito, que correspondem ao quarto nível, é o desdobramento. E o oitavo dígito, que é o quinto nível, é do tipo. Não vamos tratar aqui porque senão não conseguimos sair do lugar, obviamente. Vamos partir para cima. Já falamos então do primeiro dígito, que corresponde à primeira categoria, o primeiro nível. Falamos também do segundo dígito, que corresponde ao segundo nível. O primeiro a categoria econômica, o segundo a origem. Para lembrar só esses aí, depois pode se aprofundar em espécie, no desdobramento e nos tipos. Aí nós temos também aqui outra classificação das receitas, que são as das fontes. A das fontes, que pode também ser chamada barra destinação do recurso. Fonte que está ligada à destinação do recurso. O foi, lá do nosso mnemônico, Paulo foi comprar nutrientes para Inês, é o foi. Esta forma de classificar, de codificar as receitas por fonte, ela está baseada em três dígitos que são de dois grupos. O primeiro é o grupo da fonte e depois a especificação da fonte. Bem simples, Sendo que o primeiro, ele tem quatro possibilidades. O primeiro dígito, ou o primeiro grupo da fonte, ele tem quatro possibilidades. A possibilidade primeira, se for o dígito 1, é a arrecadação do próprio exercício. Ou seja, foi arrecadado naquele próprio ano, o ano do exercício da LOA. É arrecadado ali. O número 3 é a arrecadação de anos anteriores. Foi arrecadado em outro momento, talvez em novembro, em dezembro, ou mesmo um pouco antes. E aí a arrecadação chegou e vai ser usada naquele ano. Se for o dígito sétimo, se for o número 7, ela vai ser de operação de crédito. Operação de crédito ressalvadas, as que dependem de maioria do Poder Legislativo, aquelas que são operação de crédito, que são de créditos adicionais. Já tratamos aqui os suplementares e os especiais. E se for o nono, é um recurso condicionado, que faz alterações da receita que sejam
tramitação no Congresso, né? No meio ali da LOA, da execução dela, pode surgir novas coisas que são ali dos créditos especiais ou extraordinários, etc. Mas eles vêm de outra forma ali. E nas classificações, no terceiro nível de classificação, nós podemos também falar do indicador de resultado primário, que é o I de Inês, lá do nosso mnemônico. Paulo foi comprar nutrientes para Inês. É o primeiro. Então, para lembrar o seguinte, quando estamos tratando desse resultado primário, nós temos que pensar que existe uma confrontação da receita com despesa, que é basicamente o que está lá na LOA, né? A estimativa de receita e fixação das despesas. Fixação das despesas. E nós temos nas receitas e nas despesas, basicamente, dois tipos, de acordo com essa classificação do indicador de resultado primário. Nós temos as receitas primárias e despesas primárias. Temos também as receitas financeiras e as despesas financeiras. Como é que a gente consegue diferenciar isso? É o seguinte, as receitas financeiras são aquelas que são adquiridas no mercado financeiro. A grosso modo, né, elas são adquiridas, ela gera perda do patrimônio. Ela gera alteração, endividamento líquido do governo, que são as operações de crédito, as vendas de bens. O Estado tem um bem, o Estado vai vendê-lo, vai colocar no mercado financeiro, vai receber o dinheiro, né, vai trocar aquilo lá, mas perdeu um bem, porque vai gastar depois, posteriormente. Operação de crédito, vai contrair uma dívida, claro que vai entrar um ativo, mas vai gerar um passivo. E nós temos então essa diferenciação, as receitas primárias, que são basicamente aquelas que vêm dos impostos, das taxas, das contribuições, se pensarmos na classificação da natureza da receita. Mas como estamos na classificação do indicador do resultado primário, nós estamos pensando então naquelas que vêm de forma ordinária, que já são comuns, que o cidadão pague todo ano. Então essa é a diferença das receitas primárias e receitas financeiras. Mesma coisa acontece nas despesas primárias e despesas financeiras. As despesas primárias são aquelas que são conta de luz, conta de água, pagamento do pagamento dos funcionários, abonos, a máquina pública funcionando. E quando se fala das despesas financeiras, aí nós estamos falando também das despesas que foram contraídas no mercado financeiro, como juros, encargos de dívida, serviços da dívida, juros, encargos. Olha só, para lembrarmos, sem misturar muito as coisas aqui, quando estávamos falando das receitas extra-orçamentárias e tratando da ARO, que ela gera despesas, né? A operação de crédito por antecipação da receita orçamentária gera despesa extra-orçamentária e gera despesa orçamentária. As despesas orçamentárias são os juros das dívidas que a ARO faz, e essa despesa orçamentária, nesta classificação, é uma despesa financeira. Uma despesa financeira, e aí podemos compreender que no balanço, na contraposição entre receita primária, receita financeira, menos despesa primária, menos despesa financeira, teremos o resultado geral. Mas como o indicador que nós estamos estudando aqui é a identificação do resultado primário, então nós temos que excluir nessa análise as receitas e despesas financeiras e analisar as receitas e despesas primárias.
vamos contrapor a receita primária, tudo que é recebido de forma ordinária, de forma comum, que já está previsto e que é fácil colocar lá no estágio da receita no lançamento. Vamos prever tudo isso e contrapor com as despesas primárias, tudo que é essencial para o Estado. O Estado tem que pagar. E aquilo não é um investimento, aquilo não é algo que não está na própria máquina. Não é um pagamento de juros, é aquilo que é ordinário ali. Então vamos fazer a contraposição de um com o outro. E aí, se as receitas primárias forem maior do que as despesas primárias, nós temos superávit. Se for menor, nós temos o déficit. E aí que vem o grande problema. O grande problema é o seguinte: as receitas financeiras, como foi dito aqui, elas geram dívida, elas geram perda do patrimônio público, elas alteram o endividamento líquido do governo. Isso quer dizer o quê? Que ela aumenta o endividamento. E se o Estado começar a fazer grandes pagamentos de benefícios, grandes aumentos de salários para todos os seus servidores, começa a contratar servidores, claro, de forma indiscriminada não pode, porque a lei de responsabilidade fiscal tem limites, mas vamos dizer que não tivesse esses limites e ultrapassasse a folha de pagamento, as despesas que são ordinárias, primárias, elas ficam muito maior do que as receitas primárias, ou seja, tem-se o déficit primário. E aí o Estado vai fazer o seguinte, vai lá no mercado financeiro, vai contrair dívidas para poder pagar o que é o básico, o que é primário. E aí, se isso ficar acontecendo, o Estado vai se endividar, vai chegar um momento que não vai ter a capacidade de realizar os pagamentos e vai quebrar. Vai ter que fazer o calote da dívida externa, não vai conseguir captar dinheiro com a venda dos títulos públicos e vai ter um problema seríssimo. Para que isso não aconteça, além dos limites que a lei de responsabilidade fiscal impõe, foi colocado outros mecanismos, como a emenda constitucional 95 de 2016, ali no governo Temer. Eu lembro muito bem desse assunto acontecendo em 2016 e revisitei ele no livro do Henrique Meirelles. Henrique Meirelles era o ministro da Economia na época, e neste livro que ele lançou neste ano, foi no ano passado, 2024, ele descreve como que foi feito esta emenda constitucional 95 de 2016, que buscou fazer o máximo possível para que o Estado não pudesse ficar realizando endividamento público para pagar despesas primárias. Se isso acontecer, trava-se os investimentos, trava-se tudo isso e não se pode mais contratar, não se pode aumentar as despesas primárias, não se pode fazer nada disso até que se resolva a situação, até que chegue um momento que as receitas primárias possam sustentar as despesas primárias. Isso foi o que é chamado de teto dos gastos, teto de gastos, ou seja, não pode fazer isso, não pode ficar fazendo dívida para aumentar as despesas primárias. Isso foi importante, só que esse teto de gastos foi totalmente desvirtuado e acabou em 2022, quando o governo Bolsonaro precisou arrolar parte dos precatórios. Precatórios é uma dívida do Estado, ele é uma dívida primária, pois ele faz parte do pagamento que não foi criado, não foi obtido no mercado financeiro. Ele é parte das despesas primárias. Ele já tem uma margem ali prevista. E aí ele precisava arrolar isso para frente
para poder gastar dinheiro, aumentar cada vez mais também os programas sociais, pois se estava em campanha eleitoral, e desrespeitar, aumentar o déficit público. Aumentou-se o déficit público, então, né, claro, maquiou isso porque jogou os precatórios para frente para que pudesse gastar mais e tentar ganhar as eleições. É claro que o Brasil acabou tendo problemas financeiros também por causa disso. Esse foi o teto de gastos da Emenda Constitucional 95 de 2016, que acabou em 2022, depois foi substituído por outra técnica que hoje está em vigor. Provavelmente lá na frente podemos falar disso aí. Outra forma de classificar a receita é a da procedência, a origem. A procedência é a origem. Essa é bem mais simples de se gravar. No nosso mnemônico é o Paulo. Paulo foi comprar nutrientes para Inês. Nosso mnemônico ele é o Paulo, então é a procedência, a origem. Quando falamos procedência é o seguinte: o Estado e o indivíduo, o Estado e o particular, o relacionamento deles podem ser de duas formas. O relacionamento do Estado e o particular pode ser a nível de igualdade ou a nível da supremacia do Estado em relação ao particular, pois o Estado é o organizador da sociedade. Se ele falhar, a sociedade se torna totalmente desorganizada e pode até mesmo se fragmentar, se autodestruir. E o indivíduo, o particular, não. O particular, se ele falhar, substitui por outro particular. Tem vários particulares dentro daquela sociedade regida por aquele Estado. E destas duas formas de relacionamento entre o Estado e o particular, nós temos a procedência. Procedência originária é quando o Estado está em pé de igualdade nos contratos com o particular. Ou seja, as receitas que são recebidas com esses tipos de contrato, onde o Estado é igual ao particular, são receitas classificadas como originárias. É simples assim: aluguéis, preços públicos, vendas, tudo isso aí que foi feito aonde o Estado e o particular dentro do contrato são semelhantes, então era originária. Agora, se a receita ela é recebida em um contrato onde o Estado ele é supremo, ele pode fazer algumas mudanças, claro que as mudanças elas estão ali na Constituição, não podem ultrapassar os limites constitucionais, os limites da lei de responsabilidade fiscal, os limites que são impostos pela legislação. Mas esses limites fazem parte do próprio Estado. E neste momento, quando o Estado é supremo em relação ao particular, aí nós falamos que as receitas que vêm desses tipos de contrato, desse relacionamento, são receitas de origem, de procedência derivada. Ou seja, derivado deriva do Estado ter procedência em relação ao particular. Ele é supremo em relação ao particular na negociação. Originária é quando o Estado é igual ao particular. Só isso para gravar. E outra forma também de a gente tratar aqui a receita pública é de forma contábil. De forma contábil. Foi comprar, o nosso mnemônico Paulo foi comprar nutrientes para Inês. O comprar, o C, que é o impacto no patrimônio líquido também, podemos assim dizer, de forma contábil. E quando nós tratamos deste tipo de impacto, ou seja, no patrimônio líquido, é importante lembrar um pouco quem está ouvindo de algumas noções básicas ali da contabilidade. De forma bem básica mesmo, nós temos ali os elementos, o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. O ativo é aquilo que é o recurso que o Estado tem, ou a entidade de qual está estudando ele tem, ou está entrando, que está à disposição dele. O passivo são as obrigações assumidas por aquela entidade,
e o patrimônio líquido são os resultados da confrontação ali do ativo com o passivo. É claro, de uma forma bem básica, obviamente que é muito mais do que isso, mas podemos tratar futuramente quando falarmos de onde o resumo de contabilidade, dos preceitos da contabilidade. Mas, tendo esta noção, é importante lembrar que existe um impacto no patrimônio líquido das receitas. E aí é o seguinte: esse tipo de impacto na contabilidade eles são chamados de impacto modificativo. E como nós estamos falando de receita, então obviamente ele está aumentando. Então geralmente esse tipo de impacto que vai gerar é o impacto do fato contábil modificativo aumentativo. Se fosse modificativo diminutivo, nós estaríamos classificando a despesa, gera despesa, diminuição do patrimônio líquido. Mas, no caso, nós estamos falando aqui da receita. Então, nós temos as que geram um fato contábil modificativo aumentativo, aumenta o patrimônio líquido. Então, nós podemos, nestes balanços, fazer a classificação financeira, orçamentária e a patrimonial. Aí nessa patrimonial nós temos as receitas efetivas, essas que aumentam o patrimônio líquido, ou seja, são um fato contábil modificativo, aumentativo. Agora, se não acontece isso, aí nós chamamos de receitas não efetivas. Elas não aumentam o patrimônio líquido, né? Geralmente, elas são receitas ali de capital, né? Que são transferências, etc. Mas, para pensarmos neste critério contábil da receita, nós podemos falar da receita do tipo efetiva e do tipo não efetiva. Efetiva, ela decorre de um fato contábil modificativo aumentativo. Ele aumenta as receitas. Geralmente está ligada com receitas correntes. E as não efetivas, elas não alteram o patrimônio líquido para cima. Se aumentasse para baixo, nós não estaríamos falando de receita, e sim de despesa. Quando falarmos da despesa, também chegaremos lá. Agora, o último desses pontos é da esfera orçamentária. Né? No nosso mnemônico é o último ali, né? Se falamos Paulo foi comprar nutrientes para Inês, né? A procedência, a fonte contábil, natureza, o indicador do resultado primário e agora da esfera. Vamos falar deste ponto que é o da esfera. Quando falamos lá da LOA, introduzimos o conceito da LOA, falamos que a lei orçamentária anual ela pode ser dividida tanto do lado da despesa quanto do lado da receita. Primeiro da receita, né? Da receita e depois da despesa. Nós podemos dividir em 3 tipos básicos de orçamento: o orçamento fiscal, o orçamento de seguridade social, o orçamento de investimento. Explicamos esses 3 orçamentos. O fiscal, geralmente, são a entrada e as despesas rotineiras. As investimentos estão ligados ali com as estatais e a de seguridade social, que dentro dela está ligado a previdência, assistência e saúde. Assistência social e saúde. Por isso se fala de PAS. Mas PAS com S. Por isso não é saúde, não é saúde. E aí é o seguinte. Nós temos que ter a ideia que nesses 3 orçamentos nós podemos classificar as
receitas orçamentárias. Elas podem ser receitas advindas do orçamento de Seguridade Social, receitas advindo do orçamento fiscal, receitas advindo de investimento. Se fazemos um cruzamento com as outras classificações que estudamos aqui, podemos fazer um paralelo de que do orçamento de investimento, geralmente, na classificação de natureza, é de capital. Do orçamento fiscal, geralmente pode ser colocado como corrente, como de natureza corrente. E o grande problema que se fala hoje da Previdência Social, ela está aqui na questão das receitas e despesas relacionadas a essa classificação dos orçamentos. O orçamento de Seguridade Social, principalmente o da Previdência Social, ele sempre está deficitário. Deficitário quer dizer o quê? Que o orçamento de Seguridade Social, no seu quesito da Previdência Social, as receitas recebidas desse setor, ou seja, o que os trabalhadores atuais pagam para a sua futura aposentadoria, elas são recolhidas e não conseguem pagar os aposentados atuais. Ou seja, as despesas do orçamento de Seguridade Social são muito maiores do que as receitas do orçamento de Seguridade Social. E para fazer com que os dois sejam semelhantes, ou pelo menos para os dois sejam semelhantes, não. Para que se cubra todos os gastos necessários das despesas de Seguridade Social, necessário pegar de outros orçamentos. Aí o orçamento fiscal, o orçamento de investimento, eles canalizam dinheiro para as despesas de Seguridade Social. Esse que é o problema. E é um problema que não é só do Brasil. É um problema que está quase em toda a Europa, né, devido à diminuição da população. Lá o estágio da queda populacional é muito mais avançado que o nosso, pois ainda a população brasileira tem um crescimento tímido, muito baixo, mas já se espera para as próximas décadas, ou na próxima década já, vai haver uma diminuição da população e aí o orçamento de Seguridade Social vai ficar mais dramático, pois as despesas de Seguridade Social, principalmente no seu quesito da Previdência Social, vão aumentar e as receitas do orçamento de Seguridade Social, no seu quesito da Previdência Social, vão diminuir. E aí vai ter que tirar dinheiro de outro lugar. E não vai sobrar para investimentos, não vai sobrar para expansão econômica. Essa é uma tragédia já anunciada, que está acontecendo no mundo todo. Talvez não aconteça ali na Índia, pois existe um crescimento populacional muito grande, talvez até maior do que a capacidade da população, da economia absorver, ou na questão da imigração, quando nós temos um crescimento populacional não por nascimento, mas por imigração, que é o caso dos Estados Unidos. Mas no caso brasileiro não, a imigração praticamente fica zerada. O que sai de brasileiros é praticamente o mesmo número de estrangeiros que entram para trabalhar dentro do Brasil. E aí, na questão do nascimento, a taxa de fecundidade já está menor do que o normal, do que o mínimo no Brasil, então, obviamente, a população vai começar a diminuir. E aí as possibilidades de grande crescimento econômico vão se esvair praticamente. Agora é o seguinte, já tratamos aqui das classificações das receitas, rapidamente vamos falar dos estágios da receita. A gente consegue falar assim aqui em alguns minutos. É o seguinte, os estágios da receita são 4. Previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento. Até já tratei rapidamente em outros áudios, mas aqui de forma mais específica é o seguinte, pelar, o mnemônico pelar, né? Pelar. O P é a previsão. Previsão ele está no planejamento, ou seja, ele é feito no projeto de lei orçamentária anual. É lá no projeto que se vai
fazer a previsão. O que é a previsão? Previsão é o estudo do que vai se receber de receitas e, de acordo com o que se espera de recebimento de receita, o que vai se gastar de despesa lá no projeto de lei orçamentária. E nesse estágio da previsão, conforme o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o técnico, os economistas, os contadores do Estado, seja do município, do Estado ou da União, eles vão ter que fazer um estudo demonstrando os números econômicos dos últimos 3 anos com a projeção dos próximos 2. Ou seja, vai envolver esse estágio da previsão, vai envolver praticamente 6 anos. 6 anos. Vamos dizer que a LOA seja de 2022. Então ela vai prever a previsão, ela vai prever as estimativas de receita de 2023 e 2024 e ela sendo feita em 2021 vai estudar as receitas e despesas de 2021 e dos 2 anos anteriores, 2020 e 2019. Então vai envolver praticamente 2019, 2020, 2021, 2022, que vai ser o ano da execução nesse nosso exemplo, 2023, 2024, 6 anos para poder realizar os estudos. O outro estágio aqui é o do lançamento. O lançamento é a apuração do fato gerador, que é praticamente as receitas que devem ser recebidas. Se elas forem correntes, é o Itaú Concol País Transou. Se elas forem de capital, é Opera Ali, Amor Transou, na classificação da natureza. Tem as outras classificações. Mas há de se lembrar ali que nem todas essas receitas elas são lançadas, né? Por exemplo, pode acontecer uma doação. A doação não tem como prever. Como não tem como prever, ela não é lançada. Mas a maioria delas são lançadas. Ela já está dentro, então, da LOA, esse lançamento. Já está dentro da LOA. A arrecadação é quando, depois de lançado, já feitos os boletos, as pessoas vão lá, fazem o seu imposto de renda, pagam as suas taxas, as empresas também pagam o ICMS, o PIS, o IPI, as outras taxas, todas elas, né, vai ser pagas. Só que vai ser pagas de acordo com os bancos credenciados. Todos esses bancos credenciados vão receber. E depois de eles receberem, eles vão enviar para a conta única da União. Isso no caso da União. Vai colocar a conta única, como já dissemos, está lá no Banco Central e é dirigida, movimentada pelo Banco do Brasil. É o PELAR, Previsão, Lançamento, Arrecadação e Recolhimento. Para terminarmos aqui rapidamente, passar um pouquinho aqui dos 30 minutos, já passamos bastante, mas é importante lembrar aqui da dívida ativa. Se o sujeito não estudou nada, não tem nenhum conhecimento, ele já vai achar que o governo já está devendo alguma coisa. Mas, como estamos falando de receita, ao contrário. É quando o indivíduo ele está devendo para o Estado, ele não paga seus impostos. E esse não pagamento vai ser inscrito na dívida ativa do Estado. A dívida ativa é o indivíduo devendo ao Estado, é o tributo que não foi pago. E aí, esse tributo, no momento que é lançado e no momento da arrecadação, se ele for pago, ele vai para a arrecadação, depois para o recolhimento. Se ele não for pago, ele vai para a dívida pública, a dívida ativa. Ele vai na dívida ativa. E essa dívida ativa, ela pode ser um tributo, pode ser um pagamento, ou não pagamento de um juros, de um encargo. Ou seja, muitas coisas podem ser que façam o indivíduo constar o nome dele na dívida ativa do Estado. Bom, é isso. Muito obrigado por ter escutado até aqui.
Se inscrevam no canal. No próximo áudio resumo, vamos falar das despesas públicas. Espero fazer em apenas um áudio as despesas públicas aqui. Muito obrigado, se inscrevam no canal, estudem bastante e até o próximo.